Como a gente já tinha comentado sobre alguns aspectos que vocês teriam que, conceitos que vocês teriam que entender no nosso campo. Por quê, gente? Porque a gente está aqui, né, sobre o parque, é um parque ambiental, né? O que significa esse parque ambiental? Ou seja, é uma unidade de conservação integrada. Então daqui você não pode retirar nada, certo, do que está na natureza. E eu expliquei também que tem as unidades de conservações de uso sustentável, que são aquelas em que você pode, que a população pode extrair algum tipo de material para a construção de casa ou outros tipos de materiais, minerais, que estiver disponível na natureza. Como aqui é integral, então isso aqui tem que ser mantido, né, preservado. Esse parque ele foi criado, se não me engano, em 96, certo? Então, desde então, vem sendo por lei municipal ou estadual, se não me engano. E abrange os dois rios, né? O Rio Poti, a galera falou que não tava, quem foi que falou que não estava enxergando os dois rios? Que estava lá embaixo, né? Então, pronto, ali é o Rio Poti, tá? E aqui o Rio Parnaíba. Como eu já expliquei, nós estamos na margem esquerda, ou, aliás, direita do Rio Parnaíba e a esquerda do Rio Poti. Então, como vocês podem ver, gente, hoje não sei porquê, mas só tá lá um pouco invisível um pouco a mancha. Mas geralmente está bem mais marcado a água do Rio Parnaíba no Rio Poti. Como o Rio Parnaíba é o rio principal aqui, é o rio que seria para o Poti desembocar no Parnaíba, né? Aqui, teoricamente, aqui já é o contrário. Mas por que isso acontece? Que na verdade é o Parnaíba que basicamente desemboca no Poti. Porque o rio Poti, ele está, digamos assim... Ei, gente, presta atenção. O rio Poti, ele, por mais que aqui no trecho de Teresina ele se apresente como um rio perene, ele não é, ele é um rio temporário. Então a maior parte do seu médio e alto curso, né, que eu expliquei também para vocês o que significa, ele está seco, então somente empoçado. E a calha do rio Poti, ou seja, o nível de água dele é mais baixo do que o rio Parnaíba, que é um rio perene. Então o rio Parnaíba, vocês podem ver, ó, a água, você consegue enxergar a água correndo. No rio Poti não, você já vê que a água está meio que parada. Então não tem essa força para chegar e entrar no rio Parnaíba. Tá? Outro ponto, pessoal, em relação a isso, é o nível, né, de turbidez da água, né? A água é mais turva. Por que a água do Parnaíba é mais turva, mais barrenta, mais suja? Porque o rio Parnaíba, como a gente já vinha estudando isso, ele nasce lá na Chapada das Mangabeiras, que é uma área de material sedimentar, ou seja, de fácil erosão. Então vem trazendo detritos de rochas durante todo o seu curso. O Poti não. O Poti ele nasce num local de embasamento cristalino. Pessoal, o que é esse embasamento cristalino? Água brilhante. Não, num local em que a rocha ela é mais forte, certo? Ou seja, ele não tem tanto poder de erosão quanto a rocha erodida como o Parnaíba. Por exemplo, a rocha magmática, onde que é mais forte, mais firme, não tem tanto, ela se erode igual às outras, só que num período bem mais longo, com pouca duração, na verdade. Aliás, com uma grande duração, certo? E por isso, a maior parte do curso do rio Parnaíba, do rio Poti, se não estiver recebendo afluentes, né, na época de chuvosa, ela vai ser uma água, digamos assim, relativamente com uma turbidez menor, tá? Então por isso que a água do Parnaíba, do Poti, ela é mais clara, mais verde, mais escura do que a água do Parnaíba, tá? Em relação à questão do que eu falei lá fora, do assoreamento dos rios, a gente pode ver que do rio Poti, a gente ainda tem uma mata ciliar, a gente pode ver a floresta fóssil, um grande número de concentração, digamos assim, de vegetação ao longo do rio, pelo menos aqui nessa parte que a gente está situado. Já do rio Parnaíba, a gente vê que não tem tanto essa questão de manter as margens com a vegetação ciliar. E é o que a gente pode ver, por exemplo, ali, ó, a gente tem o que? Está se formando ali uma área de desmoronamento da borda do rio, né, da margem,
do lado do Maranhão, ali já é o Maranhão, né? Depois dessa coroa aqui, já é o Maranhão. A gente pode perceber que aqui sim vai ter um pouco de vegetação também, mas em boa parte, como foi na Avenida Maranhão, você vai ver uma vegetação muito pequena ao longo do rio. E o intuito de ter a mata ciliar é de no mínimo ser de 10 metros do rio. Então não pode se retirar essa mata ciliar de 10 metros da margem do rio adentrando, certo? Outra questão, pessoal, é a respeito dessas coroas. Aqui nós temos uma menorzinha, tá? E o que é coroa, professor? Essas mini ilhas, tá? Tipo aquela dali lá, né? Isso, lá no fundo lá temos uma, pequenininha. E aqui, o Felipe estava perguntando, né? A questão dessa daqui. Aqui já se tornou basicamente uma ilha, um território que ele não vai ser mais retirado. Presta atenção, gente, aqui ó. Depois eu quero isso aqui no relatório. Se essas coroas elas não conseguem criar uma vegetação, elas são temporárias, porque quando na época de cheia vai ser levada essa areia, esses sedimentos até a foz, certo? Que é lá no delta. No caso dessa daqui, que já tem vegetação bastante mesmo, ela não é mais capaz de ser totalmente, digamos assim, levada pela água, porque ela já tem raízes para fixar ela, certo? Então temos aqui algumas temporárias e essa daqui ela é permanente. Toda época do ano que você vier, você vai poder presenciar essa coroa aqui, que já pode ser considerada uma ilha, né, do Parnaíba, por mais que ela esteja num território menor pela questão da alta do rio, tá certo? E em relação à questão do comércio aqui, é uma área importante, pessoal, porque ela vai movimentar, digamos assim, dar serviço para as pessoas que moram na região. Então tem os artesanatos, a questão dos oleiros, né, das olarias que fazem na cerâmica. Então é uma área em que, digamos assim, influencia muito na economia aqui da região, tá? A questão dos restaurantes também, porque aqui nós recebemos atrativos turísticos não só nacional, mas também internacional. Então é bastante conhecido esse ponto. E até mesmo porque aqui é digamos assim, do começo da questão assim digamos assim, do que se trata já do rio Parnaíba, que é um dos únicos rios que tem a sua foz em formato de delta, como a gente estava falando na aula, né? Ou seja, isso não é tão encontrado como aqui, por exemplo. Então a gente tem esse atrativo tanto aqui quanto no delta do Parnaíba, que são grandes atrativos turísticos. E outra coisa, né? A gente vai perceber que daqui, ó, como eu falei aqui para vocês, daqui até a foz vai ser o quê? O baixo curso do Parnaíba. E como o rio vai estar? Ele vai estar o quê? Meandrando. Então por isso que o rio não tem mais força. Teresina hoje está a 70 metros de altitude em relação ao Oceano Atlântico. Então o rio ele não vai com tanta energia se direcionar para o oceano. Então, por ele não ter força de erosão, ele vai fazendo essa questão do meandro, né? Que é aquelas curvinhas que a gente vê no mapa. Outra coisa, pessoal, que vocês têm que se atentar, por exemplo, aqui nós temos o quê? O fluxo d'água passando aqui, ó, logo aqui. Em qualquer rio que você chegar e você ver isso, a água mais forte aqui vai ser o quê? O Talverg, que ele... Lembra que até mangaram do meu desenho no quadro? Eu lembro, tá? Aquele fundinho que eu fiz lá, aquele pontinho mais fundo do rio. Ali é o Talverg, que é o ponto mais fundo do rio. Então o ponto mais fundo do Parnaíba vai ser aqui. Então, quando for banhar de rio, tá? Não pulem desse lado aqui, tá? Do lado que a água é corrente é mais forte. Então do lado de lá é o lado que o rio faz a deposição desses sedimentos, ou seja, ele cava os sedimentos daqui e esses sedimentos são arrastados para outra margem. Sempre. Se você for em Amarante, por exemplo, vai ser a mesma coisa. De um lado o rio faz a processo de erosão e deposição desses sedimentos da rocha, certo? Dos detritos do outro lado do rio. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então é isso. Então continue a observação do parque, tá? Fazendo as anotações, tire registros fotográficos e a gente vai agora, acho que lá na trilha, né, Felipe? Felipe, a gente vai lá.